Entrevista ali com o nosso querido pastor Silas Malafaia, que está em Portugal, que passou por Portugal, e olha só que entrevista interessante. Silas Malafaia aqui em Lisboa, com o canal Sérgio Tavares. Diga-me então o que é que aqui aos portugueses, porque é que afirma que no Brasil se vive uma ditadura? Bem, é muito simples de você entender. Quando uma nação criminaliza a opinião, é a maior prova que o Estado democrático de direito está sendo jogado na lata do lixo. O ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, que comanda vários inquéritos de maneira personalizada, ele é que comanda, ele instituiu o crime de opinião ao censurar redes sociais, inclusive de deputados que estão protegidos pelo artigo 53 da Constituição sobre a questão de fala e opinião. Então, lamentavelmente, no Brasil, agora as pessoas estão com medo de falar, coisa que há bem pouco tempo ninguém tinha medo de falar. E agora estão com medo. Então, essa é a prova que nós estamos vivendo uma democracia que é uma farsa. Foi instalado o crime de opinião, que é típico de ditadores e comunistas. E o Eduardo Bolsonaro disse-me em Washington que essa é a arma dos fracos e dos cobardes, né? A silenciar o diálogo, não é? Mas com certeza, porque quando você tem medo do opositor, o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é você falar o que você pensa, por mais esdrúxulo e ridículo que eu ache que é o que você está falando, mas você tem direito de falar. Isso é liberdade de expressão. Então, quando alguém quer controlar o pensamento, e desculpa me dizer que o marxismo cultural ele trabalha no controle do pensamento. Então, você passa a ser um fora da regra, você passa a ser um alienado. É o jogo deles. Eles querem controlar o pensamento para todos dizerem uma mesma coisa, o que nós chamamos de politicamente correto. O politicamente correto é aquele que defende drogas, que defende aborto, que defende casamento gay, que vai contra valores e princípios do cristianismo. Então, eles querem nos calar, pegando a opinião e colocando numa caixinha. O que a gente tem que aprender é o seguinte: opinião e fala uniformizada é ditadura do falso consenso. Liberdade de expressão é você falar o que você pensa, aquilo que você está na tua mente, no teu coração, mesmo não concordando. E, lamentavelmente, Exatamente. no Brasil, nós estamos vivendo uma exceção de opinião. Lamentavelmente. Exatamente, e chegam-nos relatos de parlamentares a serem perseguidos, com rusgas em casa, Carlos Jordi, contas congeladas, a Bia Kicis também se referiu a isso, jornalistas perseguidos, silenciados, o líder da oposição do principal partido também esteve preso, o Valdemar. O que é que está a acontecer? Estão a perseguir um por um, mas é sempre os de direita, não é? Mas é claro, você veja só, como o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, disse em alto bom som: a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Ele usa a fala da esquerda. A esquerda chama de extrema-direita para ridicularizar a oposição que é contra eles, que é a direita. Então, como o ministro de uma Suprema Corte tem lado? Se ele diz que combate a extrema-direita, então ele está combatendo todo o pensamento da direita. Você já parou para pensar numa nação democrática? Está refugiado nos Estados Unidos, o Alan. Qual é o crime que ele cometeu? Ele roubou? Ele teve pacto com narcotráfico? Não, opinião. Então isso é um absurdo. E outros que estão lá, outros que saíram do Brasil, por causa da opinião, gente. Isso é o absurdo dos absurdos. E não só o Alexandre de Moraes, também o Barroso disse que combatemos o bolsonarismo. Um ministro pode dizer isso? Isso, isso é a coisa mais ridícula que eu já questionei. Como é que o ministro diz que combate o bolsonarismo? Nós derrotamos o Bolsonaro, nós é plural. Então, aí eu fiz a pergunta num vídeo meu. Se nós derrotamos o bolsonarismo e ele não foi candidato a presidente, ele não foi candidato político, então como é que ele derrotou o bolsonarismo? É uma pergunta, é uma indagação. Como? Como é que foi isso, hein? Como é que derrotou o bolsonarismo? Urna eletrônica? Será? Eu estou fazendo um questionamento. Como é que ele derrota? Se é um país sério, se é aqui na Europa, ele tinha tomado um impeachment. Ele, Alexandre de Moraes,
já não poderiam ser ministros de uma Suprema Corte, que as Supremas Cortes das nações mais avançadas e democráticas, os ministros são discretos. Sabe por que os ministros de Suprema Corte não abrem a boca? Porque eles precisam ser terrivelmente imparciais. E, lamentavelmente, no Brasil, viraram showman, viraram artistas midiáticos, alguns deles. E agora estão a criar muita narrativa, insistir muito na narrativa do golpe. Como é que isso é possível se Bolsonaro até deixou o país e se ele quisesse fazer golpe era antes, enquanto era presidente, não é? Que história é essa da narrativa do golpe? A narrativa do golpe é a fake news, a maior da história do Brasil. Escute essa, minha gente. Quando você pega o depoimento dos militares e do ex-comandante do Exército, ele fala que Bolsonaro enviou um documento baseado na GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição. Bolsonaro enviou um documento baseado naquilo que chama de Estado de Defesa e Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139 da Constituição. Que golpe? Citar a Constituição é golpe? Isso é a maior armação. Foi a imprensa brasileira que colocou uma narrativa fake news, minuta de golpe. Não foram os militares, nenhum depoimento, ninguém fala isso. Então, querem incriminar Bolsonaro por um documento de consulta baseado na Constituição. É o absurdo dos absurdos. Desculpa a minha expressão, golpe porcaria nenhuma. O que nós tivemos no Brasil foi baderna, que a esquerda brasileira cansou de fazer pior, com gente ferida, policiais feridos e gente em estado grave. Então, isso tudo é falácia, é conversa para quê? Qual é o medo deles? O poder político de Bolsonaro. Esse é o medo deles. Eles querem travar na caneta, através de decretos, através de juízes que têm lado, travar Bolsonaro. É só isso, mais nada. O Silas Malafaia, ele tá falando aqui tudo aquilo que nós já sabemos, mas que precisa ser reverberado. Precisa ser reverberado por nós, principalmente. Peço a você que chegou, deixa o like, compartilha muito. Ainda tem mais ainda a fala do Silas Malafaia. Só parei para te lembrar isso, tá? É algo simples que você faz, que você ajuda todos os canais de direita, tá? Então, deixa o like e compartilha. Vamos lá, vamos continuar. Mas uma narrativa de golpe baseada também numa reunião que foi gravada, que foi tornada pública. Como é que isso era possível, um golpe gravado e tornado público? Outra, uma reunião ministerial aberta, com gravação. E outra, em qual lugar do mundo tivemos golpes sem o poder de armas? Cadê metralhadoras, bombas, granadas? Não existe golpe de caneta e de manifestação. E outra, golpe é para derrubar um poder. Tem duas coisas num golpe. Ou quem está no poder manda fechar Congresso, manda fechar a Suprema Corte, censura a imprensa, bota as Forças Armadas na rua e toma conta do poder. E a outra maneira de dar um golpe é estar fora do poder e derrubar quem está no poder. Nenhuma das duas coisas aconteceram. Então, falácia. Falácia para enganar o povo com o apoio de uma imprensa corrupta, parcial, bandida e graneira. Com exceções, é claro, mas grande parte da imprensa está envolvida nessa vergonha. E desta perseguição, o grande alvo é o Jair Bolsonaro, tornar-o inelegível, mas eles não querem ficar por aí. O troféu máximo será prendê-lo. Sente que é esse o grande objetivo? Não tenho dúvida, só que o tiro, como a gente diz lá no Brasil, está sendo pela culatra. Estão dando tiro na cabeça, sabe por quê? Porque Bolsonaro se torna o maior cabo eleitoral da história do nosso país. Isso é a primeira coisa. Segundo, se prenderem Bolsonaro, vai virar mártir e herói. E outra, o que pode acontecer na nossa nação? Ninguém sabe. Porque numa nação democrática, o povo é o supremo poder. É o povo, não é Senado, não é Tribunal Superior, não é nada, é o povo. Então, imagina se esse povo brasileiro se revolta com isso. Onde é que nós vamos parar?
E vimos também no 25 de fevereiro a força do povo e a força. Desculpe eu atrapalhar vocês neste momento do vídeo, mas eu preciso passar um recado importantíssimo para você que tem dores nas costas, dor nos joelhos, dores nas juntas, nas articulações. Eu tenho um método aqui para trazer para vocês, um método revolucionário. Na verdade, com 20 anos de mercado, o Nato Shark veio para revolucionar tratamentos naturais contra artrites, rigidez nas juntas, desconforto no quadril, sensação de peso, de cansaço nas pernas, formigamento, incômodo articular, enfim. Você deve ter se identificado com algum desses incômodos do dia a dia que eu falei para vocês. Nato Shark é um suplemento natural que vai te ajudar no tratamento desses incômodos. Composto por cúrcuma, glucosamina, condroitina, cálcio, vitamina D, colágeno tipo 2, MSM, cálcio, magnésio, vitamina K2. Nato Shark vai te proporcionar uma vida melhor, aliviando dores articulares, trata doenças degenerativas dos ossos, lubrifica as articulações, fortalece os ossos, melhora o sono, fortalece a imunidade, regula a flora intestinal, regenera a cartilagem, trata a artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, esporão de galo. O melhor de tudo isso é que ele não agride o seu organismo, porque ele é composto não de medicamentos, e sim de produtos naturais que te auxiliam no tratamento. O Nato Shark age diretamente na inflamação, impedindo a destruição dos tecidos das articulações. Esse que vos fala tem o diagnóstico de condropatia patelo-femoral. Significa que eu tenho dificuldade de produzir colágeno na área do meu joelho. E é claro que eu uso Nato Shark aqui e tem melhorado bastante as minhas articulações. Então não perca tempo, o link vai estar no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo. A Nato Shark é uma empresa conservadora de direita. Nós precisamos nos ajudar, principalmente nesta fase que o Brasil vive. Então eu peço para vocês apoiarem quem está lado a lado com o canal Direita no Brasil, com os brasileiros de bem desse país. Lembrando que a Nato Shark separou um combo exclusivo aqui para o canal Direita no Brasil, para os assinantes do canal Direita no Brasil, e você pode levar aí o Nato Shark dia e o Nato Shark noite, e pode dividir isso em até 10 vezes sem juros. Então corre lá, clica no primeiro link fixado no comentário ou na descrição desse vídeo, 10 vezes sem juros e entrega grátis em todo o território brasileiro. Não perca essa oportunidade, aproveite agora para que o seu dia a dia, assim como o meu, modifique completamente e você consiga viver uma vida melhor e aproveitar mais os momentos da vida com a sua família. Corre lá, link na descrição. De Bolsonaro, ninguém conseguiria, somente um homem conseguiria reunir aquela gente toda, não é? Não tenha dúvida. Você vê que aquela manifestação, eu sou amigo de Bolsonaro, ele me respeita, eu fiz o casamento dele e tenho uma relação bem próxima com ele. Quando ele estava lá no interior, lá do estado do Rio de Janeiro, amuado, eu dei um sacode. Vai ficar aí chorando? Bota o povo na rua, rapaz. Você é o maior líder da história política desse país. Você tem moral para botar o povo na rua. Vocês estão vendo como é importante a presença de um amigo nessas horas? Eu vou voltar para ele. Vocês estão vendo como é importante a pessoa positiva na vida de outra pessoa? Bolsonaro estava cabisbaixo disso, Silas Malafaia, e ele estava ali para levantar ele. Você é o maior líder da direita no Brasil, se levanta sua cabeça, vai para cima. Você tá vendo como é importante a amizade, pessoa que se importa com você, que tenta te levantar todos os dias? Isso é muito importante. Sai de perto de pessoas negativistas. Fique perto de pessoas que pensam positivo. Você vai ver a sua vida mudar completamente. Foi isso que aconteceu aqui nessa relação entre os dois. Você vê, aquele evento foi marcado com 14 dias antes, sem a imprensa dar uma nota, só redes sociais, só para ter a ideia da força do povo. Mais de 700 mil pessoas estavam no domingo à tarde na Avenida Paulista. Uma data escolhida a dedo, porque no dia seguinte estava lá o G20, a imprensa mundial, que não podia esconder esse evento. Isso também não foi inocente, com certeza. Não, isso aí, com todo respeito, eu fui bem estratégico. Eu falei, vamos fazer no dia 25, presidente. Vai ter a imprensa aí, vamos marcar uma posição. E você Falei vê que a foi manifestação, a única estratégia. manifestação no Brasil, manifestação política, que foi notícia no mundo. Toda a imprensa divulgou e abriu um sinal amarelo para
o povo, as pessoas, a opinião pública, a imprensa mundial vê, epa, tem alguma coisa de errado acontecendo no Brasil, que nós não podemos fingir que não estamos vendo. Exatamente. Curiosamente, a imprensa portuguesa escondeu, não passou nenhuma imagem do 25 de Fevereiro, nenhuma, mas tiveram azar que esteve lá um repórter, Sérgio Tavares, que mostrou tudo, ainda por cima em pleno caminhão também ao seu lado. Mas, entretanto, Gilmar Mendes, que esteve aqui em Portugal, acabou de confirmar que não houve golpe nenhum. Então, que história é esta? Eles dizem que há golpe e o próprio ministro vem dizer que não há golpe? O ministro Gilmar Mendes deu uma palavra aqui para a imprensa, dizendo que considerava aquilo uma baderna. E ele é o decano do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a palavra dele tem muita força, tem muito valor, mas lamentavelmente a imprensa brasileira não divulgou, porque a imprensa brasileira está comprometida com toda essa safadeza capitaneada, comandada por Alexandre de Moraes, o maior fake news da nossa história, um inquérito fake news. Sabe qual foi a questão? Eles transformaram uma manifestação de baderneiros em golpe. Então, como foi transformado em golpe lá no Brasil, quem é o responsável por questões de golpe de Estado é o Supremo Tribunal Federal. Com isso, impediram as pessoas de terem acesso às instâncias para se defender. É a maior vergonha, é uma mancha no judiciário brasileiro. Ou seja, no caso, os portugueses esconderam as manifestações do 25 de Fevereiro e a imprensa brasileira esconde as declarações de Gilmar Mendes. Isto prova aqui qualquer coisa. Para terminar, aqui uma resposta à Lula da Silva, que ontem veio dizer que atacar aqui os evangélicos, Lá aliás, já não é a vem. primeira Quer vez que o ver? faz, e veio dizer que o Deus dos evangélicos não é o mesmo dele. Que resposta lhe quer dar aqui, aproveitando aqui esta entrevista para finalizar? Ele foi dizer na sua reunião ministerial que o Deus dele não é o Deus do Malafaia, isso não é o meu É, Deus. Ele sabia que de tanta mentira que esse cara fala, é a única é a coisa primeira verdadeira verdade. dos últimos tempos, porque na verdade o Deus dele não é o meu, porque o Deus dele é o Deus da mentira, do É verdade. engano, e o meu Deus é o Deus da verdade. E sabe o que a Bíblia diz para o cristão? Que o Deus da mentira é o diabo, João 8,44. O Deus da Exatamente. verdade é João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então essa é a única verdade dos últimos tempos que Lula falou. Mas sabe por que ele falou isso? Porque ele está preocupadíssimo, porque os evangélicos no Brasil são mais de 30%. E 80% dos evangélicos são contra ele. E ele está fazendo de tudo para tentar se aproximar. Só que não consegue, nem vai conseguir. Porque aí é minha fé, gente. Luz não se mistura com as trevas que ele representa. Essa é a minha questão final. Então, agora o passo seguinte é as pessoas voltarem às ruas, como aconteceu no 25 de Fevereiro, perderem o medo, porque se há uma ditadura, há que resistir com força. Uma mensagem final, então, para todos. A mensagem é essa. O povo é o supremo poder de uma nação. Ninguém pode resistir ao povo. Vão ter outras manifestações no Brasil, com certeza. E o povo brasileiro é pacífico. Nós não concordamos com baderna, com quebra-quebra. Eu não concordo com isso. Eu concordo de um povo pacificamente se manifestar. E eu tenho certeza que no Brasil, se continuar esse estado de coisas, o povo vai mostrar o seu poder. Deus abençoe você que está aqui acompanhando o meu amigo Sérgio Tavares. Deus abençoe sua vida e sua família. Deus abençoe Portugal. E Deus tenha misericórdia de nós. Então, nosso querido Sérgio Tavares fez essa exclusiva com o Malafaia. Eu fiz questão de trazer aqui para vocês. Ele joga para mim sempre lá o que ele tem e eu trago para vocês aqui, tá? Eu peço para você deixar o like, compartilhar muito. Você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, porque eu tô aqui todos os dias, se você não conhecia. Eu trago notícias diárias aqui para te manter bem informado, tá bom? E eu peço também a você que puder ajudar na nossa vaquinha. Eu estou pretendendo comprar equipamentos novos e um PC novo para parar os travamentos das transmissões. Vai me ajudar muito aqui no meu trabalho. Tem o QR Code aqui e pixdireitanobrasil@gmail.com e a chave Pix aqui do canal. Você pode fazer uma doação de qualquer valor aqui para ajudar o nosso trabalho, tá bom?